Saúdo você que nos assiste mais uma vez, com a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos reunidos aqui em igreja para buscarmos a orientação do Senhor em Sua palavra. Enquanto Jesus não volta, esse aqui é o nosso guia. Então convido você também a fazer sua oração, pegar sua Bíblia e hoje juntos vamos aprender um assunto também importante porque vem da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre qual é o nosso pior inimigo. Qual é o nosso pior inimigo? E como vencê-lo, né? Vamos abrir em Salmos, convido a igreja a abrir em Salmos 143. Salmos 143. Vamos ler o versículo 10. Está escrito assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu Espírito é bom, guia-me por toda a terra plana. O salmista deixou isso aqui registrado em sua oração. Ensina-me a fazer a tua vontade, porque o Senhor é o meu Deus. No versículo anterior, no 9, perceba que ele está sendo perseguido. Ele fala: livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. Fujo para ti, para me esconder. Então me ensina a fazer a tua vontade, porque o Senhor é o meu Deus. Agora, por que será que ele diz que está fugindo para Deus dos seus inimigos? E nesse momento de perseguição, ele fala: ensina-me a fazer a tua vontade. Normalmente, é o que eu acredito, quando estamos sendo acossados por inimigos ou perseguidos, normalmente a gente ora: Senhor, ajuda-me, Senhor, socorre-me, Senhor, protege-me. O salmista fez diferente. Diz: livra-me dos meus inimigos, fujo para ti. E é ele que fala: me ensina a fazer tua vontade, porque meus inimigos estão na minha cola. O que tem a ver? Por que ele não pediu proteção? Por que ele não pediu para que Deus enviasse seus anjos e rodeasse ele? Porque nesse momento ele só falou: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, porque o Senhor é o meu Deus. E eu fiquei meditando nisso hoje. Minha esposa também perguntou: por que é que você está quietinho aí? Fiquei de manhã lá quietinho e ela veio 2 vezes no quarto. Por que é que você não se mexe e está quietinho aí? Falei: não, Deus quer me ensinar alguma coisa aqui onde eu não entendi. Eu estava ali meditando. E eu entendi algo e eu quis compartilhar hoje. A melhor oração a se fazer é essa aqui. Eu percebi. Simples, direta, mas muito poderosa nos seus efeitos. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Sabe qual é o nosso maior inimigo? É o homem fazer a sua própria vontade. Não é ser tentado pelo diabo. O diabo não pode obrigar ninguém a pecar. Sabe o que ele faz? Ele coloca um prato onde está ali cheio das suas vontades e você escolhe se vai seguir ou não. Mas obrigar você a pecar ele não pode. Então qual foi a pior decisão que a gente pode tomar? Foi seguir a nossa vontade. O diabo fala: olha ali, ó, é o que você gosta. E eu tenho uma escolha: ou fazer a vontade de Deus ou fazer a minha. A minha é fazer aquilo que o diabo só fez apresentar. Ele não pode me obrigar. E o salmista aqui entendeu isso. Porque os seus inimigos estão lhe observando. Os seus inimigos estão em seu encalço. E se ele faz a vontade dele, nesse momento, ele dá abertura para que os inimigos agora tenham munição para dizer: olha só o que ele fez quando está sendo apertado. Olha o que ele decidiu fazer. E cadê o Deus dele? Por que ele andou assim? Fazer a nossa vontade nessa situação, podemos simplesmente nos tornar em um mau testemunho do Senhor que nós professamos. Quando estamos sendo pressionados,
quando estamos em um local onde não tem irmãos para ver o que estão fazendo, quando as pessoas estão no nosso encalço, estão nos observando, a melhor oração que nós podemos fazer é: Senhor, ensina-me a fazer a Tua vontade, para que eu não manche o Teu nome, para que eu não dê um mau testemunho, para que eu não dê palavra para as pessoas disserem: esse Deus não salva. Estávamos fazendo um trabalho aqui num bairro chamado Jardim Vitória, há umas semanas atrás, e ao falar da palavra de Deus, um senhor, comentei isso aqui, ele veio, falou: ó, Deus está morto. Eu falei: como assim? Não existe não esse Deus aí. Mas por quê? Ele disse: não, porque eu já fui cristão há muitos anos, segui esse Jesus aí. Mas sabe o que eu vi? Ele começou a descrever homens com paletó, bem arrumado, pregando bem, mas se estourava um escândalo, era ele que estava no meio. Homens com Bíblia debaixo do braço, sendo bem visto na sociedade, estourava um escândalo em relação à traição, era ele que estava no meio. Estourava um escândalo em relação a roubo, era ele que estava no meio. Sentava na igreja, estava ali o pessoal conversando depois do culto, era falando mal da roupa do vizinho, falando mal da vida do outro. Não vi esse poder, esse exemplo que a Bíblia apresenta. E então eu comecei a pensar: Deus não tem poder, porque o pessoal fala, mas ninguém vive esse poder. Mas na verdade não é que Deus está morto, nem deixou de fazer sua vontade. A questão é que o homem não tem buscado fazer a vontade de Deus. E aí gera-se um mau testemunho. E as pessoas lá fora acham que Deus não existe ou não tem poder, como esse homem falou. Eu tenho visto muitas pessoas postarem assim, porque Deus é meu amor, dou a vida por Ele. Mas 20 minutos depois que acabou o culto, posta lá um emblema do seu time de futebol: hoje é a final do meu time, por ele eu mato e morro. Mas peraí, as coisas não estão batendo aqui. A Bíblia diz: não amei o mundo, nem as coisas que nele há. Como uma pessoa pode cantar a Deus e uma hora depois parece que esqueceu? O mundo precisa de testemunho vivo do que a graça de Deus pode fazer na vida de um pecador. Era isso que eles viram nos apóstolos. A Bíblia diz o porquê eles começaram a se chamar de cristãos. Irmãos, a vida deles era Cristo. Se sentava, a conversa era Cristo. Se andava, estava conversando sobre Cristo. Se estava na casa de alguém, estava falando de Jesus Cristo. Andavam como Jesus Cristo andou. Curava como Jesus Cristo andou. A vida deles não tinha mais nada para ele. A pessoa falou: esse povo aí é cristão. E nós, se a gente fosse chamado pelo que mais faz, será que seríamos chamados de cristão? Então a melhor oração para nós e a nossa maior proteção é pedir a Deus o que o salmista pediu: Senhor, ensina-me a fazer a Tua vontade, porque Tu és o meu Deus. Se eu se ajoelhar com humildade, sincera, pedindo para que Deus faça isso, eu vou estar protegendo a minha vida de muitas coisas. Irmãos, uma vontade minha feita pode destruir um ano de trabalho intensivo na obra do Senhor. Pode manchar o nome de Deus na vida daquelas pessoas. Aquele homem escolheu não crer mais em Deus. Por quê? Viu pessoas que passaram a vida em cima de um púlpito pregando, mas lá fora estourou um escândalo, manchou o nome de Deus. Eu estive meditando sobre isso. Aprender a fazer a vontade de Deus é a coisa mais poderosa para um pecador dentro do Evangelho. É uma proteção para nós contra o que podemos colher se fizermos a nossa vontade. É um testemunho vivo do que realmente Deus faz com o homem através da graça do seu amado Filho. O salmista não pediu aqui, por exemplo, para dizer: Senhor, me ajuda a conhecer todos os mistérios da Tua palavra, para que eu fale para os meus inimigos. É importante conhecer as coisas de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês que eu aprendi. Não tenho muitos anos de cristão, mas uma coisa eu aprendi. E eu posso compartilhar, que é o seguinte:
1 grama, lembre-se disso, 1 grama de fazer é muito mais pesado do que 1 tonelada de saber. Vou repetir, se ninguém entendeu, eu vou explicar. 1 grama de fazer para Deus é muito mais pesado do que 1 tonelada de saber. Eu posso saber a Bíblia inteira, ter lido ela toda 10 vezes. E uma pessoa pode ter lido um versículo. Mas se aquela pessoa faz o que aprendeu no versículo e eu não faço nada do que eu aprendi em toda a sabedoria da Bíblia, aquele versículo é mais pesado que tudo que eu sei. É o que importa para Deus. É disso que Paulo falou quando nós vamos abrir aqui, ó, em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10, 8 na verdade. 1 Coríntios capítulo 8. Versículo 1 ele fala. 1 Coríntios 8, versículo 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento, olha o que ele diz, o conhecimento incha, mas o amor é o que edifica. Então ele dá um conselho. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então o que ele diz? O conhecimento só incha. Eu tenho tanto diploma. Nossa, eu tenho teologia. Nossa, eu sei a Bíblia, tantas doutrinas da Bíblia. Incha. Mas o que realmente edifica, ele fala, é o amor. Se alguém ficar julgando ele de saber alguma coisa, como assim, com todo orgulho, né? Do tanto que sabe falar, isso aí não sabe ainda como saber. Agora, o que ama a Deus, esse é conhecido de Deus. É por isso, irmãos, que 1 grama de fazer é muito mais pesada do que 1 tonelada de saber. Saber é importante, é por isso que Deus manda pregar o Evangelho. É importante. Mas, irmãos, se você sabe muito e não faz nada, é só muito mais cobrança para a sua condenação. Porque a Bíblia diz, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Entender as coisas de Deus tem seu lugar. E é importante. Mas fazer o que Deus manda é o que vai colocar as pessoas no céu. É o que vai abrir o caminho do céu para mim e para você. Então foi sábio da parte do salmista dizer, Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. O salmista conhecia as coisas. Davi conhecia as leis de Deus, tudo. Mas ele não apelou para o seu conhecimento que ele teve desde a sua meninice. Na hora que os inimigos estavam em seu encalço, o observando. Ele disse, Senhor, me ensina a fazer a tua vontade para eu não acabar fazendo besteira aqui. Para eu não dar um mau testemunho. Para eu não correr para o lado errado. Para eu não dar motivo para as pessoas falarem que o Senhor não salva. Ensina-me a fazer a tua vontade. Eu conheci uma senhora, eu estava lá no Paraná, na época, e a gente passava a palavra para ela, passava. Depois a gente ficou um tempo sem vê-la. E de repente, ela lembra que ela contou para a gente que fazia parte de um local religioso, não vou citar nome de igreja aqui, não é o objetivo. E ela decidiu sair porque as pessoas, em seu grande conhecimento, falavam mal de suas vestes. Essas vestes aí não são de cristão. Essas vestes aí não é para vir para a igreja. Porque ela usava calça para ir à igreja, né? E ela saiu porque ela não recebia ajuda, só crítica. Existe o ensinamento, existe, mas temos que acolher as pessoas na casa de Deus. E ela comentou que, determinada vez, decidiu abrir novamente a casa para receber a palavra de Deus. E as pessoas estavam lá ensinando ela a palavra de Deus, mas ela falou para a gente que ela estava só observando.
E ela disse que observou uma coisa. Aquelas pessoas que antes criticavam ela, falava mal porque ela usava calça na igreja, ela disse que percebeu que algumas vezes ela estava no ônibus e encontrava aquelas pessoas de calça voltando do trabalho. Mas peraí, falam mal de mim que eu estou de calça na igreja, mas Deus só está lá? Aqui não está para ver eles também usando? E ela viu a hipocrisia. Né? Que adianta saber tanto? Usou tanta sabedoria para quê? Para condenar o irmão, uma coisa que ele faz? Jesus falou, olha, tira através do teu olho primeiro. E ela decidiu sair. Mas quando ela abriu novamente a porta para a palavra de Deus, e aí estava ouvindo a palavra de Deus, ela decidiu novamente dar uma oportunidade a Jesus. E por quê? A pessoa que entrou na casa dela nunca criticou ela. Por mais que conhecesse coisas que ela não conhecia e já vivia de uma forma que ela não vivia ainda, nunca criticou. Estava preocupada em levar a palavra de Deus. E eu lembro que essa mulher citou uma coisa interessante. Falou, olha, a esposa dele, aquele casal que me visitava, nunca falou mal das minhas vestes. Mas no dia que tiver que ensinar, ensinou. Mas nunca falou mal das minhas vestes. Me ensinou como um cristão deve se vestir para honrar a Deus. E eu percebi uma coisa. Eu encontrava eles... Ela falando do casal que visitava ela, né? Eu encontrava eles no ônibus, do jeito que me ensinaram, estavam vestidos. De repente eu topava com eles no mercado, do jeito que me ensinavam, estavam vestidos. E assim eu encontrei com eles várias vezes sem eles me verem. Eles no seu dia a dia indo no mercado, indo alguma coisa, mas do jeito que me ensinavam, estavam vestidos. E eu fui ganho, não pelo que eles me ensinaram, mas pelo testemunho. E a gente ficou sabendo que essa pessoa decidiu aceitar Jesus. E eu fiquei feliz, né? Que alguém lá abriu o coração para Jesus, aprendeu a fazer a vontade de Deus e foi um testemunho para aquela pessoa. Fiquei feliz. Tem pessoas assim ainda no mundo. Irmãos, é mais importante colocar o joelho no chão e suplicar, Senhor, me ensina a fazer a tua vontade, do que o muito saber. Vou contar só mais outra experiência para a gente ler o próximo texto. Agora a experiência eu vivi. Estávamos na Bahia, eu e minha esposa. E encontramos uma senhorinha que ela não sabia ler. Mas ao meditar na palavra, descobrimos que ela guardava o sábado. Falei, mas como? Você não lê Bíblia, você não sabe. Ela, não li, nunca li, não sei. Fica ali, ó, mas não sei ler. Mas aqui ainda o sábado é sagrado. Eu falei, mas como? Queria saber como a senhora chegou a essa conclusão. Ela falou, não, eu lembro que quando eu fui ter um dos meus filhos, foi assim, né? Foi ter um dos filhos, a parteira, ela estava andando no caminho, na mato, alguma coisa assim. Me ajuda aí. A minha esposa estava comigo, então ela vai poder me lembrar, né? E ela disse que deu a dor lá de ter o parto. E correu, mandou chamar a parteira, alguma coisa assim, não lembro com tanto detalhe. Mas foi no mato que ela teve o filho. E o filho nasceu bem. E ela lembra que a parteira falou para ela, ó, agora eu vou dizer uma coisa a você. Seu filho nasceu saudável, você tem que lembrar de uma coisa. O sábado é o dia sagrado. Guarda esse dia para agradecer a Deus. E desde aquele dia eu decidi guardar o sábado. Mas ela nunca leu que tinha isso na Bíblia. Nunca leu que tinha isso na Bíblia. E eu digo uma coisa a vocês. Ela parava no sábado das coisas, como a Bíblia ensina, para honrar a Deus. Ia lá no seu momento de meditação, no sábado, para buscar o Senhor. Pessoa que nunca leu a Bíblia. E há tantas pessoas que leram e leram e leram sobre o sábado e não honram. Leram diversos textos sobre o sábado e não honram. Eu mesmo já li muitas vezes sobre o sábado, não sou um santo aqui diante de vocês, já errei muito. E conhecendo muita coisa sobre o sábado, já fiz muita coisa errada, assim, errada não... que a Bíblia diz que é errado fazer nesse dia. É por isso que eu digo a vocês, vou repetir. Uma grama de saber, de fazer,
é mais pesado do que 1 tonelada de saber. O conhecimento pode inchar o homem, mas o amor edifica. Aquela mulher amou o que aprendeu sobre Deus, não por ter lido, porque alguém falou, e agarrou aquilo na sua vida inteira. Até que um dia a gente leu e ela falou, meu Senhor estava certa. Irmãos, o nosso maior inimigo é o nosso próprio eu, nossa própria vontade. Siga a sua vontade, você vai ver que você vai parar num buraco, não importa qual. Para cada vontade do homem tem um buraco ali preparado. Sabe o que o inimigo faz? Ele só tapa assim, ó, a superfície para você não enxergar. Ele cava o buraco, bota ali uma folhagem e você acha que está indo bem, de repente, puf! Toda vez que o homem faz a sua vontade, ele não está mais na presença de Deus. Ele pode até achar que está. É o que a Bíblia diz. Para o homem, aos seus olhos, ele pode achar que o caminho é bom, mas para Deus o final é caminho de morte. Então o salmista, quando estava diante daqueles homens, ele fez a oração mais poderosa que nós podemos fazer. Não pedir proteção, não pedir para destruir os seus inimigos, não pedir para esconder ele. Ele falou, Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Eles me cercam, eles chegam, mas eles vão enxergar o quê? Eles vão enxergar um homem que faz a tua vontade, mas para isso eu tenho que me ensinar. Eu vou sair hoje da igreja e as pessoas vão me observar. Meus vizinhos vão ver eu chegando, meus vizinhos vão ver eu saindo. Eu vou no mercado, as pessoas vão me ver. E em todo esse tempo, onde eu estiver, lá, ou cá, ou ali, ou aqui, as pessoas precisam ver eu fazendo a tua vontade, mas o Senhor precisa me ensinar. Porque se eu entro no mercado e faço a minha vontade, é isso que elas vão ver de mim. Se eu estou em casa e faço a minha vontade, é isso que minha esposa vai ver de mim. Se eu estou na vizinhança e faço a minha vontade, é isso que vocês vão ver de mim. E vão julgar que isso é o que o cristão tem que fazer. E aí vão aprender errado e a culpa é minha, pelas pessoas enxergarem mal a vontade de Deus. Quando estou no meu trabalho, o que é que as pessoas veem? Eu fazendo a minha vontade ou a de Deus? Quando estou em casa, o que é que minha esposa, meus filhos, se eu tiver, meus vizinhos quando me visitam, o que é que eles veem? Eu fazendo a minha vontade ou a vontade de Deus? Quando ando para lá e quando volto para cá? Quando me convido ali ou acolá? O que é que as pessoas estão vendo? Eu fazendo a minha vontade ou a de Deus? Quando me irritam ou tentam me irritar? Quando me provocam? Quando me agridem? O que é que eles vão ver? Como é a minha reação de alguém que faz a minha vontade ou a vontade de Deus? Até quando um animal, ele vem até mim, como é que eu trato? Como alguém que faz a vontade de Deus ou a minha? Irmãos, isso vai diferenciar, vai dividir entre o povo de Deus quem realmente é servo do Senhor Jesus e quem não é. E as pessoas não têm percebido. É por isso que temos visto hoje as pessoas desesperançadas em relação ao Evangelho. Batemos nas casas. Ah não, isso aí, o povo fala, mas são os piores. E eu não tenho como discordar. Porque é o que o mundo que diz que é cristão está mostrando para o povo. Na igreja é de saia. Lá fora é quase nu. Na igreja é santidade. Lá fora é o primeiro a estar lá no meio da praia sem roupa. Aqui não tem praia, aqui tem clube, né? Mesma coisa. Na igreja, trata a esposa ou o esposo com o maior amor do mundo. Em casa, é um carrasco. Na igreja, está louvando, Senhor, eu vou contigo até a morte. Lá fora, não chega nem perto da morte, já nega a Deus. Eu falo, não nega com palavras, com ações mesmo. As pessoas desaprenderam, mesmo nas igrejas, a fazer a vontade de Deus. Isso é a coisa mais importante que há. Fazer a vontade de Deus é mais importante que passar anos e anos na igreja. Fazer a vontade de Deus é mais importante que passar anos e anos pregando. Fazer a vontade de Deus é mais importante que até fazer milagres. E não sou eu que disse isso, foi o próprio Jesus. Vamos abrir em Mateus, capítulo 7.
Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 21. Não, versículo 22. Mateus capítulo 7, versículo 22. Olha o que está escrito. Jesus falando. Muitos me dirão naquele dia, não são poucos, presta atenção. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Profetizaram em nome do Senhor, expulsaram demônios em nome do Senhor e fizeram maravilhas em nome do Senhor, mas Jesus não conhece eles. Por quê? Olha o que diz o versículo 21. A gente leu o 22 e 23, mas vamos ler o 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Eu não quero saber quantos anos você está na igreja. Eu não quero saber se você faz milagres ou curas, ou se profetiza em meu nome. Eu não quero saber se você fez maravilhas usando o meu nome. Você fez a vontade do meu Pai? Não fiz. Pois é, por isso que eu não sei quem é você. O salmista entendeu isso, e na hora do perigo ele não procurou. Ele falou: Senhor, me ensina a fazer tua vontade. Eles vão me alcançar, e se me alcançar, eles vão ver um homem que faz a tua vontade. Se eu morrer, vai ser como um homem que fez a tua vontade. Se eu viver, será um homem que fez a tua vontade. E isso precisamos aprender do Senhor. Senhor, me ensina a fazer a tua vontade, porque não é todo o que diz Senhor, Senhor que vai entrar no céu, meus irmãos. É aquele que faz a vontade de Deus. Que faz a vontade de Deus. Então a gente começa a perceber quão poderoso é essa oração. E quão importante é aprender isso mais do que muito saber. Porque quem faz a vontade de Deus é o que vai entrar nos céus, Jesus falou. Não é o que passou anos profetizando, anos curando, anos fazendo maravilhas. Não é isso que vai colocar ninguém no céu. Não é porque eu estou em cima de um púlpito hoje, falando a palavra de Deus, que vai me dar direito a entrar no céu. Não. Nem porque vocês hoje tiraram o tempo da sua manhã para vir à casa de Deus. Aprender a fazer a vontade de Deus, nosso Pai. É o que é importante. E negar a nossa. Isso estava implícito quando Jesus falou assim: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Como é que eu nego a mim mesmo? Aprendendo a fazer a vontade de Deus. Porque se eu não sei fazer a vontade de Deus, o que só me resta? A minha vontade. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Quando eu não tiver a fazer a vontade de Deus, é a minha que eu estou fazendo. E acabou. Não existe, estou aqui em cima do muro, não faço nem a de Deus nem a minha. Não existe. Ou eu estou fazendo a vontade do meu Deus, ou eu estou fazendo a minha. E aí depois eu colho as consequências, ou de um ou de outro. Então temos que orar e pedir: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Em toda a situação. Se eu estou feliz, Senhor, me ensina a fazer a tua vontade para que minha alegria não acabe me levando para outro canto e eu dê mau testemunho. Se eu estou triste, Senhor, me ensina a fazer a vontade para que minha tristeza não faça eu falar coisas, depois eu vou me arrepender. Independente de onde eu esteja. Me convidaram para um lugar. Eu oro: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade para que eu não faça coisa errada ali. Eu faço a tua vontade, não a minha. Me assentei na mesa. Me ajuda a fazer a tua vontade para que aqui na mesa seja uma pessoa que faz a tua vontade. Em toda a situação, meu irmão, o salmista orava assim. Porque é esses que vão herdar os céus. Conhecer a Bíblia é importantíssimo, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Mas, do que adianta um mundo professando a Cristo? Está ditando de quê? O mundo professando a Cristo, mas é o mundo que mais transgride sua lei.
O povo hoje que se diz cristão é aquele que mais mancha o nome dele. Porque eles sabem mais do que aqueles que estão lá fora que não sabem. Quem sabe é o maior culpado. Lembre-se disso. Quem sabe é o maior culpado. Tá bom? Quanto mais eu sei, mais eu sou cobrado. Então, à medida que eu vou aprendendo de Deus, essa oração tem que estar em conjunto. Eu aprendo uma coisa nova de Deus, vai acrescentando ao meu conhecimento, mas eu tenho que me manter humilde e dizer, Senhor, me ensina a fazer a Tua vontade. Aprendi nova coisa, uma nova doutrina, um novo mandamento do Senhor. Senhor, me ensina a fazer a Tua vontade. Porque senão, irmãos, eu não farei. E o erro, a tentação é de eu cair em uma situação onde muitos estão. De achar que está fazendo a vontade de Deus, quando na verdade está fazendo a sua própria. E essa rede aí, ó, se não for Deus para te libertar, você não sai. Você cresce, você anda para lá e para cá, você vive achando que está fazendo a vontade de Deus, quando na verdade você está fazendo a sua. A sua. Deus tem os seus mandamentos, cito como exemplo, e aí nós encerramos. Deus tem sua lei, os 10 mandamentos, a qual Ele ordena que todo seu servo que o ama, obedeça. Mas no Brasil, por exemplo, no lugar que a gente vive, a maioria das igrejas despreza os mandamentos de Deus e acham que não fazem a vontade do Pai. Vou citar um exemplo. A lei de Deus manda guardar o sábado. Você concordando ou não? Está escrito. Não tem borracha que apague isso. Está escrito. No 4º mandamento de Deus, o sábado é o dia sagrado. Por que você não guarda? Porque a sua igreja não tem ensinado isso. Tem que aprender a fazer a vontade de Deus e jogar o orgulho fora, no ralo. Não sei como fazer. Pois é, esse que Deus está procurando. Os que não sabem mesmo. Mas o que temos que fazer? A oração já foi dada. Tudo já foi nos dado. A oração está pronta. Senhor, me ensina a fazer a Tua vontade. Ele vai te ensinar. Vai ensinar. Vai ensinar a mim, vai ensinar aqui a igreja. Qualquer pessoa que pedir, Ele vai ensinar. O problema é que a gente não pede, nem está disposto, nem está interessado. A gente julga o quê? O meu trabalho é muito importante, eu não posso perder isso, aquilo ali não, meus amigos vão me achar careta. Tudo é importante para o nosso coração, menos agradar a Deus. Aquele que a gente vai na igreja e canta tanto. E aí faz esse corais, faz todo aquele aparato para apresentar as coisas bonitas para o povo, mas são os primeiros a negar Jesus no coração. Tem que ser dito isso. Com os lábios me louvam, disse o Senhor, mas o seu coração está longe de mim. Sai da igreja, acabou Deus, agora é futebol. Meu time vai jogar hoje. Não estou falando, estou inventando, é coisas que eu vejo. Às vezes eu dou uma entrada ali na rede social e é o que aparece. Vários conhecidos que eu tenho que botam textos e textos diariamente sobre Jesus, sobre isso, cantando na igreja. Mas no dia do seu time, a camisa mudou, não é mais de Jesus não, é do seu time. O cântico não é mais louvado seja o Senhor, é o hino da bandeira do time. Mas estava lá cantando um Deus que diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quando se trata de obedecer aos mandamentos de Deus, não, porque eu aprendi que isso era só para os judeus. Você leu isso? Onde você leu na Bíblia que os mandamentos de Deus eram só para os judeus? Onde é que está escrito? Meu líder falou. Então você não leu. O líder que falou. Você perguntou, pelo menos, onde é que seu líder viu isso? Porque não tem. O que tem na Bíblia, e termino com esse texto, é esse aqui, ó. Eu vou ler para vocês. O que tem na Bíblia é Jesus dando um lindo testemunho no livro de João, capítulo 12. João, capítulo 12, versículo 50.
Jesus, não foi ninguém mais. Foi Jesus que disse. João capítulo 12, versículo 50. E eu sei que o teu mandamento é a vida eterna. Jesus falando com o Pai. Eu sei que o teu mandamento é a vida eterna. Jesus está dizendo, o mandamento de Deus é a vida eterna. Aí você vai ouvir um homem que está dizendo, ele passou, ele foi abolido, ele não precisa mais. E você está dizendo que aprendeu a fazer a vontade de Deus? Irmãos, vamos jogar nosso orgulho fora. O orgulho não vai colocar ninguém no céu. Não é vergonhoso admitir que está errado. Admitir que entendeu errado, que ouviu uma pessoa que ensinou errado. Isso não é vergonhoso. Vergonhoso vai ser naquele dia Jesus falar, não te conheço. Eu sei que o teu mandamento é a vida eterna. É o que Jesus falou. Aprendamos hoje, se a gente ainda não aprendeu. Todos nós, estou me incluindo, todos nós, a orar. Senhor, me ensina a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Se a gente orar com sinceridade, disposto a realmente fazer quando Ele mostrar, a vida cristã será verdadeira, será de poder, será de bom testemunho. Então aprendamos hoje a fazer essa oração, a pedir ao Senhor a aprender a fazer sua vontade. Eu vou repetir de novo a frase que eu tenho dito várias vezes no sermão de hoje. 1 grama de fazer é mais pesado do que 1 tonelada de saber. Lembre-se disso. Homens lá profetizaram a vida inteira sobre Jesus, fizeram milagres sobre Jesus, expulsaram demônios em nome de Jesus, ele falou. Mas ele vai falar, não te conheço. Por quê? Sabiam muito, mas não faziam quase nada. Porque Jesus falou, quem vai entrar é o que fez a vontade do Pai. Aprendamos então a pedir a Deus, a nos ensinar a fazer a sua vontade. Amém? Com isso nós vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos ajoelhamos para pedir perdão ao Senhor. Quando, em diversas situações, ao invés de recorrermos a Ti para que o Senhor nos ensinasse a fazer a Tua vontade, escolhemos confiar na força do nosso braço, nosso intelecto e achar que sabíamos resolver a situação. Que o Senhor lance de nós todo orgulho. Que sigamos a Tua palavra, que se achamos fazer alguma coisa, que a gente julgue e não sabe fazer nada e se entregue ao Senhor. Pai, verdadeiramente ensina-nos, como Teu povo, a fazer a Tua vontade, porque nela temos segurança, nela temos paz. Na Tua vontade, somos guiados pelos Teus caminhos sagrados. A nossa vontade só nos leva à perdição. Nos ensina a negar nosso eu, carregar nossa cruz por amor a Cristo e a fazer a Tua vontade. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe, derrame sobre você suas bênçãos e que todos nós possamos aprender a fazer a vontade do nosso bondoso Deus. Até uma próxima, em nome de Jesus.